E galera, hoje é um assunto que é interessantíssimo, porque eu tenho certeza que se você não atender um paciente que entrou por causa da insuficiência cardíaca descompensada dele, você já deve ter pelo menos atendido um paciente que tinha como comorbidade a insuficiência cardíaca. Porque isso aqui é extremamente frequente. E aqui a gente vai aprender hoje um pouco sobre a fisiopatologia dessa doença. Eu lembro até hoje que nós atendemos na época de Covid. Eu estava fazendo o meu internato no Paraguai. Chegou um paciente idoso, obeso, e ele estava com muita falta de ar. E época de Covid, cara, o que a gente vai pensar nessa hora? O principal pensamento era que era Covid. E aí tinha muita gente com medo, a gente não estava preparado ali para atender o paciente, não tinha todos os insumos necessários, mas a gente foi fazendo a anamnese e vimos que era uma descompensação da insuficiência cardíaca. E ele estava com congestão, um dos principais sintomas dessa doença. Então, é um paciente que eu peguei, ele me marcou bastante, porque eu lembro que a gente falou, cara, será que é Covid isso daí? E no final era uma insuficiência cardíaca descompensada. Isso acontece bastante, aparece muito nos prontos-socorros da vida. Então, se acostuma com esses dados que eu vou passar para vocês hoje, porque com certeza você vai pegar um paciente com isso aqui. Tatiane, bem-vinda. Ketiane, também bem-vinda. Renata, seja bem-vinda. Já demos alguns minutos, acho que dá pra gente começar. Deixa eu hidratar minha garganta aqui, que eu tô com uma tossinha meio seca, às vezes, mas não vai incomodar tanto. Preparados, então? Então eu vou fechar os comentários. Vão enviando para os seus amigos. Fala para eles entrarem aí, que hoje vai estar bem interessante. E eu vou facilitar para vocês entenderem tudo sobre esse assunto. Então, desativando os comentários. Entramos aqui agora no modo aula. Então, toda a atenção que você tem, eu quero que você jogue aqui para mim. Insuficiência cardíaca. Quando eu falo dessa doença, muita gente já pensa, ai meu Deus, que é isso, cara? É um problema no coração, mas o que está acontecendo? E aqui, para facilitar ao máximo, o que você tem que entender que é a insuficiência cardíaca é basicamente que o coração é uma bomba. É isso que o coração é. Ele é uma bomba. E se ocorre algum problema onde essa bomba não funciona direito, ela não vai bombear de forma correta. Se você tem uma bomba no meio de um sistema, ó, a bomba está aqui, tem água chegando e tem água saindo, se essa bomba não está funcionando direito, o que acontece? Começa a acumular água aqui para trás, a água que está chegando não consegue chegar e sair. Então ela fica acumulada, fica congesta. E como não está saindo água aqui para frente, nós também temos uma saída baixa de água. Então, quem tinha que receber a água aqui não vai estar recebendo de forma correta. Olha só, é isso aí que acontece na insuficiência cardíaca. O paciente vai ter um problema na bomba, que bombeia o sangue, e ele vai ter sintomas de congestão, principalmente, e má perfusão. Isso é o basicão da insuficiência cardíaca. Mas e como que ela acontece? Você já deve estar pensando nesse momento sobre o infarto. E sim, ele é a principal causa de insuficiência cardíaca no mundo. Não tem discussão. Mas nós temos muitas outras causas. Chagas, hipertensão, miocardiopatias, valvulopatias. Olha só quantas causas nós temos para levar ao mesmo diagnóstico final. E todas elas passam mais ou menos pelas mesmas fases de evolução. E é aqui que você tem que entender como funciona a fisiopatologia de uma insuficiência cardíaca. Vamos dar o exemplo do infarto, que é o mais comum. Você tem um infarto, teu coração está aqui, ó. Você infartou. Essa parte aqui, ó, o meu dedinho mindinho, morreu, cara. É uma parte da parede cardíaca, ela morreu. Como ela morreu, o coração não tem mais um funcionamento correto. Concorda? Com certeza, tem uma parede ali que está mole, não contrai mais, porque ela está morta. Então, teoricamente, se nada acontecesse, o que ia acontecer? A bomba seria prejudicada e ela passaria a bombear uma menor quantidade de sangue para frente e já causaria um pouco de congestão. Mas por que isso não acontece imediatamente?
pessoa que infarta, você deve conhecer, hein? Tio, avô. Ele infartou. Ele fica internado, depois de 1, 2 semanas ele sai. Depois de 1 mês, cara, ele não quer nem mais tomar remédio, porque ele não tem nem sintoma. Ele não sente nada. E aí, o que explica isso? Você tem um tio assim? Eu tenho um tio que era assim. Ele infartou, saiu do hospital, e quando ele saiu do hospital, ele ficou bom, cara. E daí ele falou, eu não vou tomar remédio, eu tô bom. Por que eu vou tomar remédio? O que aconteceu? Com o tempo, ele foi piorando e começou a apresentar sintomas, porque ele não tomava o remédio direito. E é aí que a gente vai evoluindo na insuficiência cardíaca. Então, voltando, temos lá a parede morta, o coração não funciona direito. Mas aí entra os sistemas compensadores. Isso mesmo, o teu organismo ele tenta compensar essa parede que não está funcionando direito. E como que ele compensa? Por 2 sistemas principais. Ele vai compensar primeiro pelo sistema nervoso simpático, que é aquele que vai chegar e vai dar chicotada no coração. Ele vai chegar e falar, funciona coração, funciona coração. Ele vai fazer as outras partes que estão funcionando bater de forma mais agressiva, bater mais rápido, talvez, dependendo do paciente. Então ele vai forçar o músculo miocárdio, o sistema nervoso simpático. Outro sistema, que também é um sistema compensador, que a gente chama, é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aqui são os rins, lá embaixo, que como não está chegando uma quantidade adequada de sangue para eles, eles começam a gritar. E o grito deles é como? Liberando aí o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, esses 2 sistemas provocam um hiperfuncionamento cardíaco, então eles forçam o coração e também aumentam aí a quantidade de líquido, principalmente o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que faz aumento da pressão e retenção de sódio, com água junto. Então, esses 2 sistemas fazem a compensação do teu coração durante esse tempo. Por isso que você não tem sintomas. Um paciente assim não tem sintomas em momentos iniciais. A não ser que o dano foi muito grande. Aí sim ele vai ter sintomas. Mas se for um dano pequeno, ele não vai ter sintomas inicialmente. Porque esses 2 sistemas vão compensar o coração. Mas como eu falei, esses 2 sistemas, apesar de deixarem o paciente sem sintomas no começo, eles começam a forçar o coração. E é como se o teu coração entrasse em uma academia de musculação. Ele começa a sofrer mudanças estruturais. Então, conforme ele for se esforçando, ele começa a ter mudanças estruturais. Ah, mas não é bom o coração ficar fortão, pô, ficar monstro o coração? Não, não é bom, cara. Porque isso daí vai mudando e conforme isso for evoluindo, vai chegar um momento onde ele não funciona mais direito. Ele fica tão musculoso que nem cabe sangue ali dentro. Ou ele fica tão dilatado que ele não consegue mais contrair direito. Que ele fica molengão. E a partir desse momento, que o paciente já tem mudanças estruturais, nós partimos para um próximo momento, onde ele vai começar a apresentar sintomas. Então vocês estão percebendo que nós estamos evoluindo? Primeiro, o teu paciente teve um dano do miocárdio. Os mecanismos compensadores começaram a forçar o coração e ele começou a ter mudanças estruturais. Conforme essas mudanças estruturais foram evoluindo, ele chega a um momento que ele começa a apresentar sintomas. Que são o quê? Congestão e má perfusão. Grava isso. Sintomas de congestão e má perfusão, principalmente. E aqui, a gente já pode entrar na classificação da insuficiência cardíaca. E temos várias, já digo para vocês. Mas uma importante é a do ABCD. Nossa, mas isso daí não é de insuficiência cardíaca aguda? Não, calma. Nós temos também um ABCD, uma insuficiência cardíaca crônica. E é uma classificação da mesma. O ABCD da insuficiência cardíaca crônica é o seguinte. O paciente que está no grupo A é aquele paciente que tem fatores de risco, mas ele ainda não tem mudanças estruturais do coração. Então ele tem só fatores de risco. O paciente do grupo B é o paciente que já tem mudanças estruturais no coração, mas ele não tem sintomas. Olha aí. E o paciente do grupo C é o paciente que já começa a apresentar sintomas. Aqui nós já começamos a ver má perfusão e congestão.
E o do grupo D é o paciente que está refratário ao tratamento clínico. Você já está tratando e ele continua com sintomas, provavelmente ele vai precisar de alguma medida intervencionista. Então essa é a primeira classificação de insuficiência cardíaca que você tem que conhecer, porque isso aqui gosta de aparecer. E não confunda com os grupos A, B, C, D da insuficiência cardíaca aguda, que a gente vai ver lá no final da aula. Então, fechou até aí? Vimos toda a fisiopatologia da insuficiência cardíaca, vimos a primeira classificação, A, B, C, D. Agora eu quero partir para outra classificação. E essa aqui é mais interessante, porque ela costuma ser muito questionada por alguns parentes nossos no dia a dia. Tem muito parente que fala para mim aí, pô, mas eu tô com mais sintoma aqui eu não tenho tanto. E eu tô falando da insuficiência cardíaca esquerda e direita. Isso daqui é uma classificação utilizada para a gente falar dos principais sintomas presentes naquele paciente. Se o teu paciente está com uma insuficiência cardíaca esquerda, então o lado esquerdo não está funcionando de maneira correta, o principal sintomatologia que ele vai ter vai ser congestão pulmonar. O pulmão vai ficar congesto. Com o passar do tempo, isso pode chegar a afetar o ventrículo direito e afetar o lado direito do coração, mas primariamente vai ser uma congestão pulmonar, que gera sintomas como tosse, dispneia paroxística noturna, ortopneia, que são sintomas extremamente frequentes. Inclusive, é uma das mais frequentes à esquerda. Já à direita, nós já estamos falando de sintomas congestivos, então sintomas congestivos sistêmicos. Olha lá, a bomba direita não está funcionando, o sangue vai começar o quê? A ficar para trás. Vai ficar todo agregado ali. E aonde que ele fica? Fígado, hepatomegalia. Opa, não consegue descer da jugular, a gente vai ter turgência jugular, edema de membros inferiores. Então, essa seria mais sintomas da insuficiência cardíaca direita. Então, insuficiência cardíaca esquerda lembra principalmente do pulmão. Também sintomas de má perfusão, porque o ventrículo esquerdo faz lá todo o aporte de sangue para o teu organismo. Mas o que mais aparece são os sintomas de congestão pulmonar. Já à direita, eu quero que você lembre de congestão sistêmica, fígado principalmente, jugular e membros inferiores. Então essa é a insuficiência cardíaca esquerda e direita. Tranquilo até aí, né? E a última classificação que eu quero entrar aqui, não são as únicas, a gente tem mais diferenciações, mas essas são as que mais aparecem nas provas de revalidação. E essa última, principalmente, porque é a que define o tratamento, que é a partir da fração de ejeção de um eletrocardiograma. Desculpa, de um ecocardiograma. Essa classificação é extremamente importante, porque a partir dela a gente vai poder utilizar medicações que diminuem ou não a mortalidade do teu paciente. E a gente solicita um ecocardiograma para o paciente. Ele vai ver quanto daquele sangue que está dentro do ventrículo é expelido em cada sístole. E aí a gente tem que saber dessa porcentagem em qual classificação ele está. Se for um paciente com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, nós temos uma fração de ejeção menor do que 40%. Então, menos do que 40% do sangue que estava dentro do ventrículo é expelido pela aorta. Se for agora uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a gente tem mais de 50% do que está dentro do ventrículo sendo expelido pela aorta. Então, mais de 50% preservada, menos de 40% reduzida. E esse gap que nós temos entre 40 e 50, o que a gente faz? Antigamente, a gente falava que esses pacientes eles estavam na terra de ninguém, não tinha muito o que a gente fazer, devia analisar cada caso a caso, mas agora nós já temos uma classificação para eles. Então, isso aqui é atualização. E a atualização o INEP gosta. E aí eu tomo o tererê da aprovação. Tomado o tererezinho da aprovação, eu volto para falar para vocês. Quando o teu paciente tem uma fração de ejeção entre 41% e 49%, nós chamamos de insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida. E ela se comporta muito semelhante à insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E a gente tem mais uma classificação ainda a partir do ecocardiograma,
que é o paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada, que é aquele paciente que ele era um reduzido, ele tinha menos de 40%. Mas, com o tratamento clínico, ele teve uma melhora maior do que 10% da fração de ejeção base que ele tinha antes de ter iniciado o tratamento. Então veja que rico que é esse assunto. Eu conversei só para vocês sobre fisiopatologia e um pouquinho de classificação. E olha quanta coisa a gente já falou aqui. Isso é muito importante, cara. Isso aqui cai demais. Seguindo. Dentro da insuficiência cardíaca, que eu já falei das frações de ejeções, a gente tem a preservada. A preservada, ela não costuma aparecer tanto nas provas de revalidação. Por quê? Porque o que mais cai nas provas é o tratamento. E na preservada não existe nenhum tipo de medicação que diminua a mortalidade do teu paciente. É isso mesmo, a gente só vai dar sintomático. Ah, ele está congesto? Vamos dar um diurético. Está hipertenso? Vamos fazer um antihipertensivo. Está taquicárdico? Vamos fazer um beta-bloqueador. E assim a gente segue o tratamento do teu paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. É claro, hoje nós já temos estudos que algumas medicações estão demonstrando aí que podem diminuir a mortalidade, mas não é nada certo, não tem nada na diretriz. Então você não pode marcar isso na sua prova. Marca que nenhum está modificando a mortalidade. E aí quando a gente fala da fração de ejeção reduzida, que é a que mais cai, que você tem que conhecer, então lembra, menor do que 40% de fração de ejeção é reduzida. Aqui você tem que saber as principais medicações que caem na sua prova. E, inclusive, a ordem que a gente vai inserir essas medicações do teu paciente. Para começar, nós iniciamos com 2 medicações. E a gente vai iniciar medicações para a gente bloquear os sistemas que estão forçando o teu coração. Sistema nervoso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, se eu tenho um fármaco capaz de bloquear o sistema nervoso simpático, que é o beta-adrenérgico, eu uso ele. E se eu tiver um fármaco capaz de bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu também vou usar ele. Olha aí, já temos 2 das principais medicações aqui. Que medicamento que bloqueia o sistema nervoso simpático? Beta-bloqueador. Que medicamento que bloqueia o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Aí você pode escolher. Tem IECA, tem BRA, inclusive hoje tem o Entresto, que é o sacubitril mais valsartana, que é uma medicação que ela tem um prognóstico melhor do que essas outras 2 e está sendo a preferível. Apesar de que a gente pode utilizar só IECA ou só BRA também. Lembrando, é uma delas, tá? Você não vai associar uma com a outra. É uma dessas 3 aqui para bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso aqui, essas 2 medicações, são as que são necessárias para o paciente que não tem sintoma nenhum. Pelo menos essas 2 ele vai ter que tomar. A partir do momento que ele começa a ter sintomas, a gente entra na classificação de NIRA. Essa classificação é bem tranquila, tá, pessoal? Dá uma olhadinha depois na apostila de vocês, porque ela é bem tranquilinha de você ver. Se você vê até uma tabelinha assim, você vai gravar ela facinho. E os pacientes que têm de NIRA 2 até NIRA 4, então NIRA 1 não entra, a gente pode entrar com a terceira medicação, que é a espironolactona, que também age no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então veja que os medicamentos que nós estamos utilizando aqui são medicamentos que vão bloquear os 2 sistemas que estão forçando o coração. Então é como se nós parássemos esses sistemas para a gente diminuir aí o esforço do coração e diminuir as mudanças estruturais. Basicamente é isso. Então veja, 3 medicações já falamos. Os beta-bloqueadores, falamos de IECA ou BRA ou Entresto, que é a sacubitril valsartana, e falamos da espironolactona. E tem mais uma que você deve conhecer e que é uma atualização. Então eu diria para vocês que é a mais importante. A 4ª medicação que entrou era uma medicação utilizada para o diabetes. E são os inibidores da SGLT2. Essas medicações, a gente já sabia há muito tempo que elas tinham um benefício de proteção cardiovascular. Tanto que todo paciente que tinha problema cardíaco e era diabético, a gente inseria essa medicação dentro
do conjunto de medicações utilizadas para esse paciente. Porque é um protetor cardiovascular, a gente já sabia disso. E com o passar do tempo, a gente viu que esse protetor cardiovascular era tão bom que a gente poderia utilizar até mesmo em pacientes não diabéticos, melhorando a mortalidade desses pacientes. Então veja que interessante, agora não é mais o tripé da insuficiência cardíaca. Agora é o quadripé. São 4 medicações que nós vamos utilizar aqui. Beta-bloqueador, IECA ou BRA ou Entresto. Temos a espironolactona e os inibidores da SGLT2, que são as gliflosinas, empagliflozina, por exemplo. Então lembra, quadripé da insuficiência cardíaca é o que nós estamos falando agora. E lembra dessas medicações, porque elas caem. As 4 classes diminuem a mortalidade. E isso é importante para a gente já emendar com o nosso próximo tópico, que cai bastante. Vai ter uma pergunta para você lá no dia da sua prova, da seguinte maneira. Dentre as alternativas abaixo, qual das medicações não diminui a mortalidade da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida? E aí você vai ter que saber quais medicações reduzem ou não a mortalidade. E é tranquilo, porque o quadripé faz parte deles. Então as 4 medicações aqui diminuem a mortalidade. E aí a gente tem que lembrar de mais uma aqui, que é o nitrato. Nitrato mais hidralazina. Essas são as 5 principais que mais aparecem. Então essas 5 você tem que conhecer, que diminuem a mortalidade do teu paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Vamos repetir isso, para a gente não esquecer. Então vamos lá. Beta-bloqueador, IECA ou BRA ou Entresto, sacubitril valsartana também, pode ser chamado. Espironolactona, inibidores da SGLT2, que são as gliflosinas, medicamentos lá do diabetes. E por último, lembra do nitrato e hidralazina. Com isso aqui você vai acertar grande parte das questões de prova sobre esse assunto. Ah, mas e quando que eu vou intervir? Quando que eu vou colocar o CDI? Quando que eu vou colocar o marca-passo? Cara, se acalma, isso não costuma aparecer nas provas de revalidação. Então foca nisso que eu falei para vocês. É bom vocês olharem, se você é nosso aluno, você tem lá na tua apostila, no mapa mental, você tem lá um fluxograma que mostra para vocês alguns detalhes interessantes para você pegar desse tratamento. E talvez seja bom você lembrar da ivabradina também, que se o paciente se manter com frequência cardíaca acima de 70, a gente vai entrar com ivabradina. Então guarda essas medicações, porque isso aqui é o que mais cai em insuficiência cardíaca. Guarda elas com carinho. Porque esse ano eu tô com um pressentimento, cara, que vai aparecer isso aí na sua prova. Principalmente pelas atualizações que nós tivemos e ainda não apareceu no Revalida essas atualizações. E eles gostam de colocar. Então grava essa informação aí, que eu acredito que vai ser um pontinho para vocês. E aí, como estamos? Como estamos? Vou abrir o chat. Ainda não terminou, não terminou. Vou abrir o chat. Tem alguma dúvida? Nós vamos entrar agora no último tópico. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não estão com dúvida. Aproveitem agora que está fresco na memória para vocês tirarem dúvidas. E eu vou aproveitando, tomando o tererê da aprovação, né, galera? Que eu vou ver todo mundo aprovado em agosto. Então respira, hein? Respira e vamos pro nosso último tópico. Ficou tudo claro? Vamos pro nosso último tópico aqui. Como último tópico que eu separei para vocês foi a insuficiência cardíaca aguda. E eu dei essa pausa exatamente pela classificação que a gente falou lá no começo do ABCD. Porque aqui, na insuficiência cardíaca aguda, a gente tem o ABCD da insuficiência cardíaca. Aguda, no caso. E são coisas totalmente diferentes, então não vá confundir esses dois tópicos. A insuficiência cardíaca aguda é um quadro que ocorre com um paciente que tem uma insuficiência cardíaca
que tem uma descompensação do seu coração. Então ele tem uma piora, de repente. De repente ele tem uma piora lá, a bomba do corpo dele não está funcionando direito. É isso que acontece. E aí, como vocês se lembram, que eu já falei no começo da aula, os principais sintomas que nós temos são congestivos e de má perfusão. E o que ocorre na insuficiência cardíaca aguda são exatamente esses sintomas. E é o que a gente deve avaliar. Você vai olhar para o teu paciente e você vai pensar, meu, ele está congesto? Ele está com má perfusão? Ou ele não está com nenhum dos dois? É isso que você vai fazer na sua avaliação nesse tipo de paciente. Porque a partir disso, você vai classificar ele dentro de um dos grupos, do A, B, C e D. Então veja, as duas perguntas que você tem que fazer. Tá congesto, tá má perfundido. Então a gente tem a primeira opção, que é o grupo A, que é o paciente que não tá congesto e não tá má perfundido. Então ele é um paciente que tá seco, porque ele não tá congesto, e quente, porque ele não tá má perfundido. Esse é o grupo A. Nesse tipo de paciente, você deve até se perguntar se realmente é a insuficiência cardíaca que está causando os sintomas. Porque é muito estranho um paciente ter uma insuficiência cardíaca e não ter nem congestão, nem má perfusão. Então você vai ajustar as medicações crônicas e procurar uma outra causa, ver se não tem nada levando a esses sintomas. Então esse é o grupo A. Que é o que menos cai. É óbvio, né? Porque é bem tranquilo aí o tratamento dele. O grupo B é um dos que mais aparece na sua prática clínica. E aqui, quando você faz a pergunta, ele está congesto? Ele vai estar congesto. Mas quando você pergunta se ele está má perfundido, ele não está má perfundido. Então ele tem congestão, mas sem má perfusão. Que é o paciente que está úmido, tem congestão, e quente, não tem má perfusão. Esse é o paciente do grupo B. E é o clássico com edema agudo de pulmão. É o classicão. É um dos campeões também das provas. Aparece demais esse daí. E aqui, o que você vai fazer? Pô, lembra do protótipo de edema agudo de pulmão. O que você faz? Você olhou para um edema agudo de pulmão, você já pensa, cara, tem que fazer uma furosemida aqui. Um diurético de alça. E é realmente isso que você vai fazer. O paciente está quente, ele não está má perfundido. E ele está congesto, então a gente tem que eliminar líquido. Vamos fazer esse paciente urinar. Então o principal tratamento aqui, diuréticos de alça. Se ele tiver com uma hipertensão, a gente pode utilizar vasodilatadores também. Mas o que vai aparecer para você são os diuréticos de alça. Inclusive, ó, na prova prática isso pode aparecer, hein? Então cuidado, hein? Chega um paciente lá para você, ó, imagina você na prova prática. Você entrou. Eu sou teu paciente. Eu chego pra você, doutor, tô com falta de ar. Pode ser um edema agudo de pulmão, uma insuficiência cardíaca da classe B. Não que todo mundo da classe B seja um edema agudo de pulmão, mas é o protótipo ali, dentro dessa classe. Partindo para o nosso próximo nível, que é a classe C, esse paciente é o paciente que tem os dois sintomas presentes. Então, quando você pergunta, ele está congesto? Ele vai estar congesto. E se você perguntar, ele está má perfundido? Ele vai estar má perfundido também. Então ele tem os dois, cara. E como eu falei para vocês, na classe B, pô, o teu paciente está congesto. Mas ele está quente, então ele tem líquido. Vamos fazer ele urinar. Mas e nessa classe C, que ele está congesto e ele está má perfundido? O que a gente vai fazer? Criei a pulguinha atrás da sua orelha, hein? Mas isso aqui que é interessante, veja isso aqui. O paciente, para ele estar congesto e má perfundido ao mesmo tempo, nos indica que o coração desse paciente não tá legal realmente. E esse cara tá com um coração que não tá funcionando mesmo. É a bomba ali que tá com problema, não é um excesso de líquido. Mas pra gente tratar, a gente vai sim se utilizar de diuréticos aqui. Mas associamos eles a drogas vasoativas. Então a gente vai fazer vasopressores nesse paciente
para melhorar a função da bomba, inotrópicos, desculpa, tá? O nome mais correto das medicações são os inotrópicos. A gente vai fazer para essa bomba cardíaca funcionar melhor, associado a diuréticos, com muito cuidado. Porque se ele já está má perfundido, a gente não pode fazer diurético à torto e direito. Então, classe C, o paciente tem os dois sintomas, ele está má perfundido e ele está congesto. É o paciente que a gente chama de úmido e frio. Nossa conduta, a gente vai fazer diurético com muito cuidado e também drogas inotrópicas. Tranquilo até aí, né? Aqui a gente sai um pouco do padrão nessa última classe agora que nós temos, porque ela pode ser chamada de classe D também, mas a maioria das questões aborda ela como classe L. E até algumas literaturas consideram essa classe L como se fosse um classe C que está desidratado no momento. Porque a única coisa que falta agora aqui, veja, nós já tivemos um paciente que não tem nenhum dos dois sintomas, grupo A. Tivemos um paciente que está só congesto, grupo B. Tivemos um paciente que tem os dois sintomas, o grupo C, ele está congesto e má perfundido. Agora, não falta a gente ter um paciente que só tem a má perfusão? E é exatamente isso que acontece no grupo L. Esses pacientes, eles só têm má perfusão. E aí a gente fala, cara, como é que ele só tem má perfusão? E é aí que entram alguns livros citando que ele provavelmente é um classe C que está desidratado. Aqui a nossa conduta pode envolver até a gente fazer um pouquinho de soro para ele, mas com muito cuidado. E, se for necessário, o uso de drogas vasodilatadoras e também inotrópicas. Esse aqui quase não cai o tratamento. O que mais vai cair o tratamento é o grupo B e C. Esses dois você tem que conhecer aí essas droguinhas que eu falei, porque elas gostam de aparecer. Então já falamos de insuficiência cardíaca, os grupos A, B, C e D. Insuficiência cardíaca aguda. Guarde isso porque gosta de aparecer. E eu vou abrir os comentários mais uma vez. Se alguém tiver alguma dúvida, é a chance de vocês. Enquanto eu tô tomando o meu tererezinho aqui. Rapaz, eu comecei a live, tava com frio, agora eu tô com calor, hein? Fazer a live aí pra vocês, a energia é muita. Alguma dúvida, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, tirem agora. Se não quiserem, enviem mensagem aqui pro Instagram da Aristo. Se você é nosso aluno, você pode ir lá no grupo do Telegram. Você vai lá no grupo, no canal, na verdade, que nós temos. Tem lá para você adicionar comentário. Se você for lá e adicionar o comentário, eu tenho dúvida em tal assunto, não ficou claro isso daqui, não ficou claro isso daqui. Aí a gente vai lá e responde para você. Então você pode comentar por lá também. Se você quiser algum tema de live, você também pode enviar por lá que a gente vai colocar em votação. Inclusive é você, aluno Aristo, que escolhe quais são os temas das lives semanais que nós temos aqui lá pelo canal do Telegram. Então se você não tá lá ainda, pede pro seu mentor enviar o link para você. Seu mentor do WhatsApp, ele vai mandar o link e você vai ficar por dentro aí e vai conseguir votar em qual tema você prefere para ter aula. Estuda que passa. Pode falar mais um pouco sobre B e C? Claro, cara. Posso falar. B e C são os dois pacientes ali que mais aparecem nas provas e que também vão ser os que mais aparecem na sua prática clínica. Eles vão aparecer para você. E um deles vai chegar só com congestão. Pô, esse aqui é fácil até a gente raciocinar. Se ele está só com congestão, o que a gente vai fazer? Tirar o líquido em excesso que ele está. A gente faz isso por meio de diuréticos. Então você vai lá, faz um diuréticozinho de alça, esse paciente provavelmente vai melhorando com o tempo. O grupo C já é um problema. Dentro do grupo C nós temos o paciente que está com os dois sintomas. Se ele está com os dois sintomas, isso quer dizer, demonstra pra gente que a bomba realmente não está funcionando direito. Então ele está congesto e má perfundido. Cara, ela não está nem jogando para frente e está ainda segurando lá atrás. A bomba está ruim nesse caso.
E é esse momento que a gente vai fazer o papel do sistema nervoso simpático. Então a gente tem que ir lá e dar uma chicotada no coração. Ó, cara, você vai ter que funcionar. Senão o corpo vai morrer aqui se você não funcionar. E aí a gente vai lá e coloca umas drogas inotrópicas para esse coração funcionar um pouquinho melhor. Geralmente no paciente classe C. O C seria o mais grave? Sim, C e D geralmente são pacientes mais graves, tá? Os dois. C e L também, se você preferir. Mais alguma dúvida, pessoal? Isso depende também, né? Tem que tomar cuidado com isso, hein? Porque, por exemplo, um classe B, que veio a desenvolver um edema agudo de pulmão, cara, edema agudo de pulmão num paciente com insuficiência cardíaca é grave, hein? Tem uma mortalidade considerável. Também é uma situação grave. Não quer dizer que as outras classes não são graves. Mas, no geral, o C e D são pacientes que estão mais graves na hora que eles chegam para você. Porque a bomba realmente não tá legal. E é aqui que a gente entra lá com a dobutamina, noradrenalina, a gente faz as combinações em bomba de infusão, coloca lá um acesso venoso central e o paciente fica lá, o coraçãozinho dele funcionando. E aí, galera? Tranquilo? Insuficiência cardíaca, vamos matar na prova? Um detalhe, hein? Um detalhe, lembrei agora. Diagnóstico de insuficiência cardíaca, cara. Quase que ficamos sem isso, hein? Diagnóstico de insuficiência cardíaca. Diagnóstico de insuficiência cardíaca é clínico! Clínico! Não tem BNP, não tem ProBNP, não tem ecografia, não tem tomografia, não tem ressonância. Não. É clínico. Insuficiência cardíaca tem diagnóstico clínico. Os exames complementares servem para nos ajudar na classificação, principalmente, e tirar dúvidas diagnósticas. Quer ver um exemplo? Paciente de 60 anos, com uma carga tabásica de 40 maços ano, além de ter uma hipertensão não controlada. E ele chega para você com queixa de dispneia. Aí sim, você pode utilizar um BNP, ProBNP, para você ver, será que essa dispneia ela é cardíaca? Se o BNP vier negativo, por exemplo, a nossa principal hipótese passa a ser de EPOC. Então sim, os exames vão nos auxiliar aqui. Mas não para fechar o diagnóstico. O diagnóstico de insuficiência cardíaca é clínico. Pelos famosos critérios de Framingham. Você tem que conhecer os critérios de Framingham? Tem, pelo menos por cima. Não precisa decorar todos, mas você tem que saber os principais e que geram mais dúvidas. Que são esses. Nós temos um critério eles são divididos em critérios maiores e menores. E o que gosta de aparecer é o seguinte: tal critério é um critério maior, tal critério é um critério menor. Isso costuma aparecer. E os que mais caem são os que mais confundem. Por exemplo, nós temos como critérios, ambos são critérios, e um é maior, outro é menor. Temos a congestão pulmonar, que é o edema agudo de pulmão ali, que a gente vê numa imagem de radiografia, a gente vê o pulmão ali esbranquiçado, com líquido dentro dos alvéolos. E temos também o derrame pleural. O edema agudo de pulmão ele é um critério maior. O derrame pleural é um critério menor. No fígado, a gente também tem, hein? No fígado, cara. Hepatomegalia por si só é um critério menor. Mas o refluxo hepatojugular, que é você pressionar o fígado e você ver a jugular do paciente saltando, é um critério maior. Outro que confunde, tosse noturna e dispneia paroxística noturna. Olha, que são coisas que são muito parecidas, cara. Mas não são a mesma coisa. A dispneia paroxística noturna é sim um critério maior. Mas a tosse noturna já é um critério menor. Então veja que tem alguns que são semelhantes. E é esse que as bancas gostam de cobrar de vocês. Sugestão que eu dou. Olha a tabelinha dos critérios de Framingham, não é difícil você saber. Dá até para você imaginar, qual que pode ser explicado por outra doença. Geralmente, os que podem ser explicados por outra doença são menores. E os que têm muita possibilidade de só insuficiência cardíaca explicar são maiores. Por exemplo, hepatomegalia. O que causa hepatomegalia? Um monte de coisa causa hepatomegalia. Mas agora, um refluxo hepatojugular, isso demonstra que tem congestão. E congestão a gente tem que pensar principalmente em insuficiência cardíaca.
Então, dá para você analisar sim os critérios de Framingham e decorar eles de maneira mais fácil. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Como eu falei, se vocês têm alguma dúvida, podem mandar aqui, podem mandar lá no Telegram, podem mandar no meu perfil, que eu tenho também no meu Instagram. Se quiserem me seguir, segue lá Dr. Matheus Melo, podem me seguir, manda lá para mim que a gente vai responder para vocês. Se você é o nosso aluno, pede para o seu mentor para você entrar no grupo, no canal do Telegram, que você vai poder ajudar a escolher os temas e também tirar dúvidas por lá. Então espero que tenha ficado claro para todos vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está à sua disposição. E se vemos na próxima.